Então vamos agora conversar sobre o educador e o currículo. É muito importante que a gente siga o currículo que rege a nossa região, tá? Então, prestar atenção sobre o que o currículo regional da nossa região está dizendo é muito importante. Ele pode sim ser uma régua, pode ser sim um parâmetro do que as crianças devem aprender, tá? Então é importante que a gente cumpra com ele. É muito importante. Não acha que porque a gente utiliza do método Montessori que a gente pode ensinar o que quiser ou deixar com que conteúdos passem despercebidos. Não, nós precisamos sim ter a responsabilidade com o currículo que rege a nossa região. Nos Estados Unidos, cada estado tem o seu, né? Tem o federal geral, mas cada estado consegue sim fazer as suas mudanças. Aqui no Brasil, nós temos o MEC, que é o Ministério da Educação, e ele é federal. Então a gente precisa sim ficar atento às nossas leis educacionais, ao que o nosso currículo exige, para que a gente possa aplicar isso para as nossas crianças. Porque isso nos ajuda também a acompanhar o desenvolvimento intelectual deles. O desenvolvimento cognitivo das crianças. Tá? É importante que a gente fique atento a isso. O que o método Montessori nos traz é que nós temos a preparação para suprir essas duas coisas. Então, em Montessori, nós vamos ter os materiais preparados para isso. São os materiais que vão nos dar suporte para desenvolver aquilo que o currículo exige. E muito mais do que isso, a gente consegue ir além. Se essa criança adquire o conhecimento que está exigido no currículo, eu não preciso parar por aí. Eu posso ir mais para frente do que está sendo exigido. Então isso é um diferencial no método Montessori. Nós não somos obrigados a ensinar apenas o que o currículo está exigindo. Nós podemos ir muito mais além, porque os nossos materiais dão suporte para que isso aconteça. Nós temos também o desenvolvimento intelecto e emocional dentro do sistema. Então o intelectual mais o emocional da criança faz com que ela saia mais madura, faz com que ela saia mais preparada. Ela vai ter mais preparo para lidar com os desafios que a vida tem, seja ele educacional ou na vida, porque a gente desenvolve tudo, tanto conteúdos que são exigidos no currículo, como o que acontece na nossa sociedade. E isso já foi estudado, já foi confirmado que realmente funciona. Na época, Maria Montessori, quando dava aula para as crianças, fez as inscrições delas para participar de uma prova, e essas crianças se saíram muito melhores nas provas do que as crianças que estavam estudando nas escolas convencionais. E isso foi sim mais um motivo no qual fez com que ela acreditasse ainda mais em todo o seu estudo. Em Mentor, nos Estados Unidos, ao final do ano, na sala onde eu estava, no Elementary, que é o fundamental, as crianças fizeram uma prova no final do ano, que era uma prova do estado. E elas fizeram na maior tranquilidade. Eu não sei dizer se elas se saíram melhores do que as outras escolas, porque a gente não obtém os resultados. Mas elas não demonstraram nervosismo, elas compreenderam as perguntas, souberam responder adequadamente. Então isso demonstra sim que o método Montessori ele é preparado para desenvolver os conteúdos e também o emocional, porque essas crianças estavam bem tranquilas para fazer a prova. Aí vocês podem me perguntar: Natália, mas você não fez nada para ajudar essas crianças a se prepararem? Sim, foi feito. Os educadores de Maitland pegaram as provas de alguns anos anteriores, separaram algumas perguntas, fizeram como se fossem várias folhas grampeadas, algo bem simples assim, e sentou com eles e explicou, sempre na verdade, dizendo que aquilo seria uma prova onde acontece com todas as escolas, para que o governo compreenda
se as crianças estão aprendendo ou desenvolvendo, se a escola está realmente ensinando adequadamente, e tudo isso foi explicado para eles. Eles entenderam numa boa, praticaram alguns exercícios e quando a prova chegou, tranquilamente eles fizeram. Por que eu estou trazendo tudo isso? Nós não podemos falar de currículo sem falar de sistema de avaliação. Sistema de avaliação. Na escola convencional, o sistema avaliativo é feito nas perguntas, provas, né? Então, na escola convencional, como que as crianças são avaliadas? Através de provas, notas. E o que a gente desenvolve nas crianças aplicando provas e notas? A gente desenvolve neles nervosismo, uma ansiedade, superioridade e inferioridade. Por que tudo isso? Porque uma vez que você dá uma nota para a criança compreender se ela sabe ou não, a que tirou 10 vai se sentir superior à que tirou 8. E a que tirou 3 vai se sentir inferior à que tirou 5. Ou a que tirou 4, por exemplo, porque um ponto já faz diferença. Além disso, as crianças ficam muito preocupadas em decorar todos os conteúdos para conseguir responder as perguntas que vão cair na prova. Isso gera ansiedade e nervosismo. Isso não demonstra que a criança sabe ou não. Então, gera alguns sentimentos, desenvolve algumas coisas nas crianças que não são saudáveis. E aí tá preocupado apenas com o intelecto e não tá preocupado com o emocional. O emocional não tem problema nenhum, desde que ele coloque as respostas corretas na prova, né? Desde que eles acertem tudo que eu estiver perguntando, tá ótimo. No método Montessori, isso é no convencional, né? No método Montessori, como nós podemos avaliar as crianças? Através das nossas observações. Então, são as nossas observações e anotações que nós vamos conseguir enxergar se a criança evoluiu. Poxa, ela sabia fazer soma simples. Hoje ela consegue fazer somas complexas, um pouco mais difícil, com mais números, que precisa... Enfim, ela evoluiu, ela deu um passo à frente. Ah, olha, essa criança sabia 2 nomes das partes das flores, das partes dos répteis. Hoje ela sabe 6 partes de algum animal ou das flores ou de alguma planta. Então houve uma evolução e tudo isso a gente consegue fazer através das nossas anotações e observações. Como? Perguntando. Então a gente pode fazer perguntas para as crianças. Se essa criança me der a resposta sem pensar 2 vezes, isso já me demonstra que ela sabe. Eu não preciso dar uma nota para ela por conta disso. Ela vai me responder assim com certeza, com confiança. Então isso já é um resultado. E aí eu venho aqui, né? Pergunta, resposta correta, anotação. Ah, o que ela evoluiu, o que ela aprendeu, o que ela sabia semana passada, o que ela sabe hoje. E isso tem que ser feito periodicamente, isso tem que ser feito sempre, todo dia se possível, toda semana, enfim. Anotações e evoluções, elas têm que ser avaliadas e observadas constantemente. Além disso, nós também podemos ter as anotações das próprias crianças. Anotação das crianças. Ou seja, os cadernos na qual elas anotam o que estão estudando, né? Ah, tem um caderno quadriculado onde ela pratica todas as contas que ela faz. Aquilo também é um documento a ser utilizado sobre o que a criança estudou, sobre o que a criança gostaria de estudar. Quando a criança faz, por exemplo, uma atividade em linguagem, uma interpretação de texto, onde ela lê um texto e precisa responder as perguntas,
quantas perguntas ela acertou, né? Quantas perguntas ela se equivocou em algum momento? Por que ela se equivocou? Só aí a gente consegue também ter um nivelamento do que ela está evoluindo ou não. E o mais importante do sistema avaliativo no método Montessori é que as crianças aprendem através do erro. Então, elas são... existe a permissão de que essa criança erre. Porque se ela errar, por exemplo, em uma pergunta de interpretação de texto, ela vai voltar naquilo, repensar sobre a sua resposta até que ela encontre onde foi que ela errou. Então não é simplesmente olhar, ver quantas ela acertou e quantas ela errou. Poxa, ela errou 3 de 10. Por que ela errou essas 3? E a própria criança pode fazer isso. Ela vai pegar ali o seu controle de erro, vai fazer a comparação com as suas respostas e entender onde foi que é o erro. Como uma brincadeira, né? Vamos encontrar o erro aqui. E aí ela pode reler o texto novamente, ou ela pode ir até o educador para que o educador dê o suporte, ou a um colega que já praticou aquela atividade e possa ajudar. Então, a permissão do erro, ela é muito importante para a criança e isso acontece dentro do método Montessori. Então aqui, o que a gente consegue ver? Que nós desenvolvemos o intelecto, o intelectual e o emocional das crianças. Não estamos preocupados apenas em dar notas e ver se essa criança aprendeu ou não, ou me trouxe de volta aquele conteúdo na qual a gente trabalhou aquela semana. Não, no método Montessori a gente desenvolve os dois. Porque isso não é saudável, então isso a gente não deve desenvolver nas crianças. Por isso a nossa preocupação com o intelecto e o emocional quando se fala sobre a avaliação. Então a gente conclui dizendo que temos responsabilidade sim com o currículo. Nós temos sim que ver se as nossas crianças estão evoluindo. E nós podemos fazer isso de uma forma calma e gentil, através das nossas observações.